Olá a todos! Espero que você, ouvinte, esteja bem nesse período de quarentena. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a sua discussão semanal de economia política internacional em formato podcastal. No debate da semana passada, foi discutido sobre o sistema monetário internacional. Este é o sexto debate da disciplina e hoje iremos debater sobre o sistema financeiro internacional, em especial sobre o tema a economia política das crises financeiras e a nova governança financeira pós-crise. Meu nome é Henrique Gabriel, graduando no quinto período de Relações Econômicas Internacionais na UFMG, e para juntar nossa conversa de hoje, temos aqui presente meus colegas de turma. Ele, que além de cursar rei, possui graduação em Direito pela Dom Helder. Olá, João Vitor, tudo jóia com você? Tudo bom, Henrique? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Exato. Independente do horário que vocês estiverem assistindo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá presente aqui também Rafael Carneiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Carneiro. Tudo jóia? Oi, Henrique, tudo jóia sim? Olá a todos os nossos ouvintes, nossos colegas, Fernanda, todo mundo mais que está ouvindo. Vai ser um prazer estar discutindo com vocês esta noite. Exato. E por fim, mas não menos importante, Rogério Gama. Como vai você, meu amigo? Boa noite, bom dia, boa tarde, Henrique, Rafael, João Vitor, todo mundo que está nos ouvindo. Vai ser com certeza Olá. um prazer estar discutindo aqui com vocês esse tema que é tão importante. Bom, o podcast de hoje será dividido em dois momentos. No primeiro momento, iremos discutir sobre a teoria do sistema financeiro internacional, abordando obras e autores referências no assunto. E em seguida, no segundo momento, iremos realizar um pequeno debate com questionamentos e comentários realizados por outros colegas da turma e pela professora Fernanda Simini. Para começar a nossa conversa de hoje, eu passo a primeira palavra da conversa para o Rogério. Com você, Rogério, fica à vontade. Bom, gente, então, para tratar sobre esse tema de sistema financeiro internacional, eu acho que é muito interessante a gente entender um pouco do contexto do que foi principalmente Bretton Woods. Eu acredito que Bretton Woods seja tipo o verbo to be, que a gente estuda a economia política internacional, porque ele sempre está presente. E assim, para a gente entender um pouco, entre meados da década de 40, 42, 44, você tinha um período de pós-guerra onde os países da Europa estavam todos destruídos, e eles precisavam de políticas fiscais para poder se reconstruir. Só que eles não tinham mais dinheiro, porque a guerra gasta muito dinheiro, obviamente. Então surge a figura dos Estados Unidos como credor desses países, e uma figura muito importante que a gente entende também que é um dos papéis do chamado hegemona, né? E outra coisa interessante também para a gente entender o que foi essa política de Bretton Woods é também o papel de influência da América Latina, que era muito importante geopoliticamente, principalmente para os Estados Unidos, nesse período aí de final de Segunda Guerra, guerras mundiais. Eu vou trazer um pouco a visão de Eilander sobre o tema, que ele vai tratar da seguinte embate, principalmente. Bretton Woods teve o diálogo norte-sul ou foi mais uma articulação anglo-americana para definir o sistema financeiro mundial? Primeiramente, ele traz um autor, um historiador, chamado Richard Gardner, que ele fala que em Bretton Woods você não teve diálogo norte-sul por dois motivos. Primeiro, porque você não consegue nem encontrar a palavra desenvolvimento quando você tem os escritos de White, né, que era um dos assessores de Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos da época, quando você tem os rascunhos de Bretton Woods. E o segundo motivo, porque os países da África, da Ásia, a maioria, ainda não era nem independente, eram ainda colônias. Então, assim, você não tem esse diálogo efetivo e é, sim, mais uma articulação do Norte para definir esses rumos do que é o que vai ser o sistema financeiro internacional. No entanto, o autor ele traz uma outra visão de que isso é completamente enganoso, porque a ideia inicial de Roosevelt e dos países, quando fizeram a conferência de Bretton Woods, é justamente você trazer uma internacionalização do que era o New Deal. Então, os líderes Churchill e Roosevelt, eles trazem o tema do que é a liberdade de querer e que todos os países da humanidade tinham que se unir para basicamente garantir direito trabalhista, garantir as liberdades, garantir a paz mundial, porque você tem esse clima de final de guerra
Então, eu costumo comparar também o que foi a Constituição no Brasil, que você veio de um período de ditadura e que você precisa ter essa articulação para garantir a liberdade. Eu entendo que Bretton Woods seja parecido com essa liberdade de querer, né, trazida principalmente por Churchill e por Roosevelt. E White, que era um dos principais nomes, a gente vai ver mais para frente que você tem esse embate White e Keynes para articular o que são as instituições que Bretton Woods vai trazer. Mas White, ele traz muitas questões desenvolvimentistas, principalmente, para ajudar os países ditos do Sul a prosperarem, né? Ele é interessante porque ele trabalhou com a idealização de um banco Estados Unidos-América Latina, que era importante também para esse desenvolvimento da América Latina. Ele passou uma parte da sua vida trabalhando nesse projeto, mas infelizmente não foi para frente. Mas, então, assim, a gente tem essa visão do autor, que é uma visão que é interessante, que, sim, Bretton Woods teve o diálogo Norte-Sul, principalmente porque na idealização de Bretton Woods por parte dos Estados Unidos, por parte dos países do Norte, você tem, sim, essa ideia de desenvolvimento. Então, assim, alguns dos principais planos de White para garantir esse desenvolvimento são evitar essa fuga de capitais, porque para ele esse desequilíbrio na balança de pagamentos, principalmente, e essa livre movimentação de capitais, faria com que os países em desenvolvimento não conseguissem conter o capital dentro de seu país. Então, tudo aquilo que é produzido, aquele capital gerado, ele escoa para outros países que são mais atrativos, mais seguros. Então, isso é um problema que deve ser segurado, principalmente pelos países, né, ditos do Norte. Há uma baixa flexibilização dos preços da commodity. Então, assim, geralmente os países que estão em desenvolvimento, né, os países ditos do Sul, eles têm uma exportação de commodities que faz parte da sua balança de pagamentos muito expressiva. Então, você tenta não flexibilizar tanto esse preço da commodity para garantir a ida de divisas a esses países e ajudar com a balança de pagamentos, né? E também ele traz uma ideia de emitir tarifas para as indústrias nascentes, para que proteja as indústrias desses países, meio que com a ideia mais desenvolvimentista mesmo. No entanto, White, assim como Roosevelt, assim como Morgenthau, que era presidente do Tesouro Americano na época, eles encontram um embate que é justamente o Congresso dos Estados Unidos. Porque entre 42 e 44, o Congresso ele barra quase todas as propostas de White para trazer essas medidas desenvolvimentistas. Então, assim, tirando então você tem a maioria dessas medidas que foram barradas, porém, a contenção de capitais, essa ideia, você tem um auxílio do Reino Unido, você tem um auxílio, o autor vai falar da Austrália, da Holanda, do Canadá. Então, essa ideia consegue passar, inclusive ela é efetivada, né? De fato, você tem esse controle de capitais. Porque para ele, assim como para Keynes, eles concordam que esse fluxo muito fluido de capitais, ele gera uma bolha especulativa, o que também pode causar várias crises financeiras, né? Então, ok. Para o autor, o que acontece? Você tem essa ideia de diálogo norte-sul, sim, em Bretton Woods, mas Bretton Woods ele vai até mais ou menos 1944, né, toda a conferência, toda a discussão, e em 1945 você tem a morte do então presidente Roosevelt. Além disso, você tem a renúncia de Morgenthau, que era um assíduo... ele corroborava muito dessa ideia de que os países do Sul eles tinham que se desenvolver e eles tinham que sim, ter toda essa ideia de prosperidade. E um pouco depois você também tem a renúncia de White, né, do governo dos Estados Unidos. Então, quem vai assumir o governo dos Estados Unidos, então, como eu havia falado, né, era o hegemona, claramente, é Truman. E o Truman, ele tem uma ideologia muito mais próxima da comunidade financeira de Nova York. Então, assim, você tem os ideais que são muito mais voltados justamente para essa população. Então, são ideais que são muito mais conservadores, se voltam muito mais para o olhar dos Estados Unidos. Então, assim, você tem o final da política de boa vizinhança, você tem esse negligenciamento no que diz respeito ao olhar dos Estados Unidos para a América Latina, porque por mais que você ainda não tivesse começando a Guerra Fria, você não tem esse olhar tão voltado assim para o desenvolvimento dessa região. E você começa justamente nesse embate de livre mercado versus comunismo,
né? A gente tem que também entender o contexto histórico. E, beleza, você tem esse negligenciamento por parte, então, do governo dos Estados Unidos, e isso vai gerar como reação uma resposta que dentro da ONU você tem a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, então, que é o que a gente conhece hoje como CEPAL, que vai ser liderado principalmente por Prebisch, que ele vai trazer, sim, as ideias, de novo, em debate, né, as ideias desenvolvimentistas para debate, então, nessa conferência. Então, você vai ter, assim, lógico que a CEPAL, ela é voltada principalmente para a América Latina, mas você vai ter o apoio de países da África, você vai ter o apoio da Índia. Nesse momento também a China ela foge um pouco desse debate porque, né, lá em 1949, 50, ela está passando por um momento de revolução dentro do seu território, então ela foge um pouco mais disso. Mas, ok, então você começa a ter essa resposta em 1950, e que é uma resposta mais para essa virada assim, dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, né? No entanto, em 1960, parece que essa resposta de fato, mexeu um pouco, porque os Estados Unidos agora, eles cedem um pouco a pressão, e no Banco Mundial, que foi uma dessas instituições criadas por Bretton Woods, você tem agora medidas mais fáceis de tomar empréstimo, aquisição de empréstimos. Então, agora, por exemplo, países que você já está devendo para credores internacionais, você não consegue pagar, agora esses países vão ter mais facilidades para pegar empréstimos no Banco Mundial. E então, assim, a década de 60, ela parte de um ponto que é que é um pouco mais flexível, ao que seria, no caso, essa virada que teve com a morte de Roosevelt e a ida de Truman ao poder dos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem parte dessa década de 60, assim, e durante a década de 60, também no final, no começo da década de 70, você tem o que a gente chama de nova ordem econômica internacional. Porque ok, cria-se o cartel da OPEP, que são os países exportadores de petróleo, e esse cartel, que é formado principalmente por países do eixo sul, consegue, quadruplica o preço do petróleo ali no começo da década de 70, e você tem um choque no sistema econômico mundial, que os países agora, o discurso, né, as discussões vão ser voltadas assim, peraí, esses países eles agora estão muito influentes, esses países ditos do eixo sul, então você tem essa fortificação novamente desse discurso, mas que o autor traz uma discussão que é muito interessante, que é o seguinte, ok, o que essa NOE, né, que é a nova ordem econômica internacional, está fazendo? Está indo de encontro com o que era Bretton Woods? Ou será que eles estão fazendo uma coisa que foge muito do que tinha-se na discussão de Bretton Woods? Então, assim, eu particularmente acredito que está indo contra, porque Bretton Woods acreditava no desenvolvimento das regiões por parte, tipo assim, de ceder alguns privilégios dos países do norte para os países do sul. Então, eu acredito que isso vai contrário o que era a proposta de Bretton Woods, embora você tivesse agora, no cenário econômico global, a relevância de países do eixo sul. Então, assim, ok, isso perdura durante a década de 70, mas à medida que essas políticas da NOE não políticas, né, mas políticas da OPEP e essa ideia da NOE vai passando, você chega na década de 80 com a crise do que seria a crise da dívida externa. Então, assim, esses países começam a perder força, porque principalmente você tem vários países do Sul recorrendo ao FMI para empréstimos. E o FMI, ele já, lógico, com a pressão dos Estados Unidos, já tem uma política muito mais rígida de ajuste fiscal para os países que precisam recorrer a ele. Então, durante a década de 80, você tem essa ideologia que perde um pouco de força. E então, assim, você tem a formação a fortificação do G7, do G8, durante a década de 80. Então, assim, você tem de novo esse movimento geopolítico, esse movimento econômico global se voltando novamente para os países do norte. E, assim, com o fim da Guerra Fria, você acaba completamente essa ideia que você tinha de uma nova ordem econômica. Então você passa a adotar políticas neoliberais, porque o que acontece? Um detalhe importante. Os Estados Unidos, a partir do momento que Truman ele se volta para a comunidade financeira de Nova York, ele também acha que é interessante, isso já na década de 40 é um discurso que vai ser sempre fortificado, especialmente quando você tem
Margaret Thatcher também no Reino Unido, um discurso de que o capital estrangeiro ele é sim a melhor solução para que os países do Sul possam se desenvolver. Né? Não um desenvolvimento nacional, né, que era defendido por Prebisch lá na CEPAL, mas sim a vinda, né, do capital estrangeiro, que a gente conhece como neoliberalismo. Então, assim, beleza. Ok, isso na década de 90, os países passam a adotar esse modelo. Uma coisa que é até interessante, porque a gente tem no Brasil o presidente FHC, que ele foi um teórico da CEPAL, ele era marxista, mas ele se viu assim na posição de precisar ceder para esse capital, porque é um movimento geopolítico, sabe? Assim, uma visão um pouco mais pessoal, inclusive. Eu acredito que existe esse movimento que é como se fosse uma mão invisível do mercado, mas da geopolítica. Que aí ele teve que ceder e é o que a gente vê, inclusive, nos países da América Latina. A gente vê um incremento aí, cara, surreal, assim, triplicando o número de capital estrangeiro, né, de investimento externo direto que você tem no Brasil. Então, assim, na década de 90, anos 2000, começo dos anos 2000, você tem essa vinda de capitais, e aí, em 2008, você tem a crise da bolha especulativa, né? E o que Ehler vai trazer para a gente? É a discussão do G20. Bom, ok, você teve essa crise do capital externo vindo para os países do Sul, né? E você, ok, qual é o papel de relevância agora da discussão Norte-Sul nesse cenário? Né? Então, assim, aí você tem o G20 eclipsando o que era antigamente o G7, justamente para discutir o que é interessante para esse cenário de finanças internacional. E, basicamente, a discussão que o autor vai trazer para a gente, que é o ponto que os países do G20 vão chegar em acordo, é que o ideal seria uma política para cada país, que é uma política econômica que vá ser específica para cada país, para atender as necessidades de cada país, em cada contexto histórico, social, cultural. E assim, ou então assim, como conclusão, o autor ele fala que há um negligenciamento claro, e eu concordo com isso também, do que foi inicialmente Bretton Woods, né? Então assim, da formação de Bretton Woods desde 1945, né, com a morte de Roosevelt até hoje, você tem uma mudança completamente do que era para ser Bretton Woods. E aí, para finalizar, um ponto que eu acho interessante é que a gente teve o exemplo aqui no Brasil do FHC, que é um teórico, tinha uma teoria, mas foi completamente contrário. E você vê esses movimentos geopolíticos assim no mundo. Então, eu acredito que essa conclusão que o G20 chegou de que cada país precisa adotar um sistema econômico vai muito contrário, foge muito do que é a realidade, né? Principalmente porque você vê, por exemplo, a gente vê o desenvolvimento do leste asiático, Coreia do Sul, Japão, Taiwan. Assim, não foi. Você tem um estado muito forte, mas não foi sozinho o estado sul-coreano, japonês. Você tem uma abertura de mercado que foi dada pelos Estados Unidos para que essas indústrias crescessem. Então, assim, você tem um movimento aí também que eu acho interessante. Mas, enfim, trazendo um pouquinho aí a discussão de Ehler, para a gente debater também um pouco depois. É isso aí, Rogério. Parabéns pela exposição. Realmente, o Bretton Woods ele é considerado como se fosse o verbo to be da EPI. Eu gostei muito dessa analogia que você fez. É muito interessante. E a partir dessa abordagem, a gente percebe o quanto o Bretton Woods foi relevante para a história como um todo, não só no meio da EPI. E é baseado com o que você falou, né? Nós, por estarmos numa universidade, é muito bom que analisemos a teoria, mas que também questionemos e também colocamos nossas opiniões. A análise histórica que você fez também realmente foi muito interessante. Bom, seguindo em diante, eu passo a palavra para o Rafael. É contigo, Rafa. Obrigado, Henrique. O Rogério introduziu muito bem o assunto. Acho que já começamos com uma discussão de grande nível. E o que eu vou falar aqui também tem muito a ver com Bretton Woods. É um resgate que a Nicole Forbes faz de uma discussão que aconteceu em Bretton Woods, trazida pelo Keynes, que o Keynes tinha essa ideia de criar o Bancor, que foi uma ideia que acabou derrotada, mas que discutir ela ainda traz contribuições importantes para a gente pensar a política monetária ainda hoje. Então, vamos lá.
Então, o Rogério já deu bastante o contexto de Bretton Woods, né? E quando o Keynes chega, tanto o Keynes quanto o Harry Wright, eles têm uma ideia de criar um fundo comum para a promoção do comércio entre os países. Mas a ideia deles eram bem diferentes. A do Keynes, que é o que a gente quer focar aqui, era criar uma câmara de compensação internacional, International Clean Union, ICU, da sigla em inglês, que ia precisar de uma capitalização de 30 a 35 bilhões de dólares. A maioria desse dinheiro ia vir dos Estados Unidos, que era o país que tinha essa capacidade de entregar esse dinheiro depois da guerra, que a maioria da Europa e dos outros países estavam bem quebrados, com muitos problemas financeiros por causa da guerra. E essa Câmara, ela funcionaria como um banco central mundial. E nela ia ser criado Nossa, esqueci o nome. O Bancor. Desculpa, gente. O Bancor, que seria essa moeda de troca internacional. Eu achei que era Bitcoin, né? Não, Rafael? Não, Bitcoin é uma coisa um pouco mais moderna. Ah, droga. Tô ruim aqui de momento histórico. Hoje. Ah, é? Vou esperar então pra ver. Olha só, hein? Mal posso esperar, hein? Que isso? Mas, então, o Bancor, ele seria essa moeda que funciona para as trocas internacionais. Os bancos centrais dos países, eles iam se relacionar diretamente com o ICU, e as transações feitas entre eles iam ser nessa moeda, no Bancor, e as moedas dos países iam ser conversíveis para essa moeda, ia ser uma moeda de troca, um meio de troca entre os países. O Keynes defendia isso porque, na época, anteriormente, né, a gente tinha o padrão ouro, e ele tinha críticas bastante pesadas ao padrão ouro. As duas críticas que ele colocava, que são os pontos principais, seria que o ouro é um recurso muito escasso. Você precisa extrair o ouro, ter o ouro físico, e ele é um recurso escasso, justamente por isso que ele é usado como moeda, mas ele também trazia limitações. Porque se você tinha um crescimento do comércio e das trocas entre países, você precisava de mais meio de troca, de mais meio circulante. Se esse meio circulante tivesse recebido a quantidade de ouro que os países tinham, você tinha uma limitação à expansão dessas relações comerciais entre os países. Então, isso é um problema grande, já que você tinha uma ideia de expandir o comércio internacional, que era uma ideia comum de Bretton Woods. E um outro problema também está relacionado com o ouro ser um recurso escasso, que é quando você tinha um país se desenvolvendo, um país que estava crescendo acima da média, a tendência é que ele vá importar mais. E isso vai criar uma balança comercial desfavorável, que se você depende do ouro para a sua moeda, se a sua moeda está lastreada em ouro, você vai precisar constantemente estar enviando ouro para o exterior para sustentar isso. Não seria sustentável. Você estaria criando incentivos para os países diminuir o crescimento, limitar o seu próprio crescimento, o que não é o ideal, a gente quer crescer. Então, por causa disso, ele sugere essa moeda, o Bancor, e seria uma moeda puramente escritural. Ela valeria quanto o valor depositário, o valor que estava depositado no ICU. Mas essa ideia não é aceita, primeiro porque era uma ideia muito disruptiva para a época. A gente vinha de um passado que a moeda era lastrada em ouro, e você sair disso diretamente para uma moeda totalmente sem lastro é muito disruptivo mesmo. É uma ideia moderna demais e, gerou certa resistência. E também você tinha o problema que os Estados Unidos teria que financiar a maior parte desse fundo, né? E isso gerava um problema meio político, que os Estados Unidos, ele tinha saído, de certa forma, vitorioso da guerra, era o país que mais tinha recursos, era o país que ia bancar aquilo, então ele queria, de certa forma, garantir que essa negociação ia trazer vantagens para ele, que ele ia ter um papel muito, muito forte na política monetária internacional. E essa proposta deixava fazer com que a política monetária internacional fosse mais neutra, enquanto a proposta que acaba vencendo, que era do dólar estar lastrado em ouro e as moedas e as relações, as trocas entre países, relações entre países aconteciam em dólar, favorecia mais os Estados Unidos, que tinham maior controle sobre isso. Então, foi a proposta que acabou ganhando.
E aí, com o Bretton Woods, a gente tem a criação do FMI, do BID, para a reconstrução da Europa, muito dinheiro financiado pelos Estados Unidos mesmo. Ele realmente teve um papel muito importante nessa época de financiar a reconstrução da Europa, financiar muitos projetos. E Bretton Woods funcionou relativamente bem, né? Até a década de 70, como a gente sabe, quando o sistema entrou em crise. Mas, assim, já a partir da década de 60, os Estados Unidos já estavam sendo bastante responsável na sua política monetária, já estava sendo bastante inflacionário, e aí o mundo começou a perceber que talvez tenha sido um problema dar tanto poder ao dólar no sistema monetário internacional. E como isso passou a ser um problema, ainda mais depois da década de 70, que os Estados Unidos o dólar parou de ser lastreado em ouro, e os Estados Unidos, então, ganham um poder muito maior, e o mercado começa a ser muito mais imprevisível. O autor começa a discutir, então, a autora, no caso, desculpa, a Nicole, sobre a importância e a possibilidade da gente tentar ter essa moeda internacional neutra que o Keynes propôs lá atrás, hoje. Mas antes de focar mais nessa proposta, eu queria voltar um pouco para o texto do Gilpin, que ele vai tratar bastante sobre as crises financeiras internacionais. A década de 70, mais uma vez, é um ponto-chave para entender isso, que foi quando começou a ter uma liberalização muito maior do mercado financeiro internacional, e as trocas começaram a ficar muito mais intensas. E interessante que ele coloca que elas começaram a ficar muito mais intensas em relação às décadas anteriores, mas no final do século XIX, você tinha um fluxo de capitais talvez ainda maior em termos relativos, obviamente, não em termos absolutos. Porque, por exemplo, a Inglaterra, no final do século XIX, ela exportava 5% do seu produto nacional bruto como produto de capital. Produto de capitais não, desculpa, não é produto, né? Mas como capital. Era essa exportação de capital. Já tinha muito investimento, principalmente produtivo na época. Ela financiava muita infraestrutura e investimentos de longo prazo. Já na década de 70, quando você tem essa mudança e você volta a ter um fluxo maior de capitais, esse fluxo é muito concentrado em capital especulativo e de curto prazo. E isso vai causar uma dinâmica financeira internacional bem diferente. E você começa a ter muitas crises. A gente pode citar assim, inúmeras crises dos países asiáticos, crise do México, crise da Rússia, várias crises financeiras que aconteceram desde então. E a gente pode falar que o sistema financeiro mundial ficou muito mais instável. E, embora algumas vezes se tenta culpar os países por causa disso, na crise da Ásia, no final da década de 90, por exemplo, havia uma tendência de culpar os mesmos países que alguns anos antes, o Banco Mundial citava como exemplo de boa condução da política monetária, não, das políticas macroeconômicas. Agora eles estavam em crise e eles eram culpados por aquilo. Você começa a ter muita discussão se devia haver maior regulação do mercado financeiro internacional para diminuir essas crises que, embora você não tenha uma literatura muito consolidada falando sobre os benefícios desse livre fluxo de capitais, você já tem, é muito consolidado quando ele pega essas crises constantes do mercado financeiro. Então, você começa a ter muita essa discussão, e uma das propostas do George Soros, inclusive, era de criar um Banco Central Mundial, o que é parecido com essa ideia que o Keynes traz já na década de 40. E você vai ter bastante discussões sobre o mercado financeiro, porque vão ter autores da economia política internacional, como o Kindleberg e o Otto Minsky, falando que dá para fazer uma teoria das crises financeiras e entender elas. Já autores mais economistas, na verdade, vão falar que não é possível, que, na verdade, as crises financeiras têm uma dinâmica própria e cada uma delas é diferente da outra, então não dá para fazer uma grande teoria. E você vai ter uma grande discussão sobre como regular esse mercado. Então você vai ter desde autores liberais, como Milton Friedman, falando que
é que o melhor é não liberar, né, não regular, é deixar o mercado agir por si só por causa do risco moral, porque quando o mercado atua para compensar uma crise, para ajudar o país numa crise, ele vai estar, o Estado vai estar, de certa forma, criando incentivos para o comportamento ruim que levou à crise. Ele vai estar, tipo, protegendo as pessoas que criaram uma crise das consequências da crise. Isso meio que criaria um risco moral de, tipo, esses agentes sempre recorrer aos mesmos erros, porque eles sempre vão ser recompensados pelo Estado dessa forma. Mas uma crise, ela financeira sempre acaba causando muitos danos, e mesmo a quem não faz parte do mercado, e agentes que não tiveram culpa daquilo. Então você ainda tem muita discussão de outros autores sobre como é importante ainda o Estado mitigar essas crises. Aí você vai ter algumas propostas diferentes. Então, por exemplo, na década de 90, a gestão Clinton nos Estados Unidos era muito a favor de você dar fortalecer o FMI tanto como regulador do mercado financeiro, mas principalmente como defensor da abertura financeira, de mercados financeiros livres. E essa proposta ela é interessante porque os Estados Unidos eles acham muito importante manter os mercados financeiros livres porque eles entendem que eles têm uma vantagem comparativa muito forte no ramo financeiro. Então, tipo, eles ganham mais poder relativo com isso. Enquanto Europa e Japão, por exemplo, são a favor de uma regulação mais forte do mercado financeiro internacional, justamente porque eles sentem que isso limitaria um pouco o poder relativo dos Estados Unidos nessa área e deixaria a política monetária deles menos dependente da política monetária americana, menos sujeita a interferências da política monetária americana. Em meio a toda essa discussão de regulação, eu acho muito importante trazer essa contribuição da Nicole sobre essa moeda comum, que não mais uma Ancor, né, mas ela resgata isso como um fio condutor, que assim, o mercado financeiro e o mercado monetário e a política monetária e a política financeira estão muito conectadas hoje em dia. E essa moeda comum, ela poderia ser um fator de neutralizar a questão de trazer mais estabilidade ao sistema. E acho muito interessante a discussão que ela faz no final sobre como isso pode ser feito. Então, ela vai comentar um pouco sobre um instrumento que já existe no sistema do FMI, que é o direito especial de saque. Ela comenta que esse direito é pouco usado, mas a ideia dele é ser uma moeda de troca neutra. De certa forma, na verdade, ela é composta por uma cesta de algumas moedas, que são o dólar, o euro, a libra e a moeda da China, que eu esqueci o nome. Eu anotei aqui. RMB ou Yuan? Isso. Não, mentira, é a moeda japonesa. Nossa, desculpa, fiz confusão. Yen. Desculpa, é a moeda japonesa, o Yen. Desculpa, gente. Mas, enfim, ela é essa cesta de moedas e ela ainda é pouco usada, mas ela é uma moeda que tem mais ou menos essas características que a gente está buscando. E aí a autora fala que você pode ter um movimento dos países para fortalecer esse uso. Talvez ela possa tomar esse papel, caso seja interesse dos países. Só que é difícil consertar essa discussão entre os países, né, porque são interesses muito diferentes e distintos. E ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o board do FMI. Ele é composto por 8 países. Os Estados Unidos têm um poder muito maior, 8 países com poder de assento permanente, né? E os Estados Unidos ele tem um poder muito maior que os outros, e ela, inclusive, defende o uso desse poder. Ela fala que é arriscado, não é arriscado, é perigoso quando um país que tem muito poder econômico não exerce o mesmo poder político. Então, um dos caminhos dessa ideia, uma das maneiras dessa ideia caminhar, e acho que é interessante, acho que os dois estão muito relacionados e é um bom ponto para se pensar.
mas agora eu já estou até estourando meu tempo, acho que minha contribuição por agora é isso. Vou passar a fala para o Henrique de volta para continuar a mediação. Obrigado, Rafael. Muito relevante os pontos que você trouxe para expor aqui hoje, né? Essa análise keynesiana que você citou é bastante importante para compreendermos e também para contrastar com o que o Rogério disse, né, sobre a contraproposta de White. Esse debate ele é tão importante na EPI e por isso que é tão importante que o compreendamos corretamente. E além da Nicole, eu gostei bastante quando você citou o Gilpin, justamente por ele ser um dos grandes nomes nesse assunto de sistema financeiro e também da EPI, principalmente. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para o meu colega João Vitor. Com você, João. Muito obrigado, Henrique. Queria agradecer primeiramente aí a participação dos meus colegas e, inclusive, é até difícil falar depois de duas feras aí, duas belas apresentações. E queria só pontuar que quando eu crescer eu quero ser hidratado igual o Rafael. Esse tanto de água que ele toma aí, nesse calorão, a água tem que estar do lado. Nossa, hoje está muito quente, gente. É o fervor, é a animação que a economia política internacional impõe, nos coloca, assim, o espírito fica emanando energia, é por isso que está muito quente. Que eu diga. Mas, bom, sem enrolar muito e tentando aproveitar um pouco das falas dos dois, como o Henrique e o Rafael já tocaram bem no ponto de Bretton Woods, de FMI, parte institucional, o que eu vou falar agora um pouco é tentando trazer essa questão das instituições e o papel delas nas crises e comentar um pouco como que funciona, mais ou menos, o que pode ser entendido como uma instituição e a relevância delas, sobretudo nesse momento de crise. Para isso, como o Rafa comentou muito bem, só pontuando com mais afinco num detalhe, esse fim de Bretton Woods, né, pegar o gancho daí, além de todos os efeitos que o Rafael muito bem citou, um ponto importante também que é válido relembrar é essa questão da substituição das taxas fixas de câmbio por flexíveis, né, para além do fim do padrão ouro, e essa mudança das taxas fixas de câmbio foi um momento de inflexão, porque nesse caso o mercado que passaria a regular o funcionamento do sistema monetário, ao invés de haver essa coordenação política e uma necessidade própria de ação das instituições criadas lá em Bretton Woods, a exemplo do FMI, né, que tinha muito esse papel. E já que eu mencionei aqui, o FMI ele foi criado muito com esse intuito de ser o monitor das políticas macroeconômicas dos países, além disso, ser um financiador dos processos de ajuste dos balanços de pagamento, e ele teve um papel muito relevante ao longo da história, que eu vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente. Nesse contexto também, da época de 70, que o Rafa tratou muito bem, o primeiro ponto que queria chamar a atenção foi a criação do inicialmente G5, que hoje a gente conhece como G8. Ele foi inicialmente criado como um meio, como um fórum, para discussão de meios para possivelmente reverter a sobrevalorização do dólar nesse período da década de 70, que foi das repercussões dessa crise grande norte-americana que teve nessa época. E ele se caracterizava por ser uma reunião de um grupo muito restrito de países, né? E ele tinha como seu principal objetivo uma busca desses países pelo livre exercício da sua hegemonia. Então, ou seja, é um grupo muito específico, um fórum bastante restrito, com objetivos muito, muito definidos e concretos para apenas um restrito grupo de países. Pois bem, deixemos o G8 um pouco de lado, retomando um pouco agora o FMI, esse papel relevante dele. O FMI ele se mostrou, nós passamos, principalmente nós latino-americanos, nós passamos a conhecer ele muito bem pós-anos 80, com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, que nós já estudamos por alto, e isso causou uma crise do balanço de pagamentos muito forte, sobretudo aqui na América Latina, e com isso foi reforçado esse papel do FMI de policiamento dessas economias em desenvolvimento em respeito às regras de relacionamento internacionais que eram impostas a nós, países em desenvolvimento, né?
e com isso ele cada vez aumentou ainda mais essa sua influência, que era, de certa forma, era uma influência aceita, porque o país, para receber a ajuda, os empréstimos do FMI, ele deveria concordar com a série de ajustes macroeconômicos que ele deveria fazer, sobretudo ajustes de cunho ortodoxo e liberalizante. Então, menos Estado na economia e mais mercado. E o FMI, ele se caracterizou muito nesse período da década de 80 e continuando na de 90 também, por esse papel de implantação dessas políticas que ficaram conhecidas como o Consenso de Washington, né, de cunho liberalizante, e um ponto de inflexão, de mudança nesse papel do FMI foi quando houve a crise dos países asiáticos. Então, Coreia, Japão, Malásia, Filipinas, enfim, quando teve esse período dessa crise, o FMI, mais uma vez, se dispôs a ajudar, com exceção da Malásia, que é um caso específico, mas se dispôs a ajudar nesses países, só que os resultados para esses países foram muito, isso posteriormente foi visto, foi muito negativo. Então, eles sim recuperaram de uma certa forma, mas isso acabou gerando um pensamento crítico que já existia desde a década de 80 com os países em desenvolvimento aqui da América Latina, mas que se reforçou depois desse cenário de crise nos países asiáticos, e que inclusive teve a Malásia como paradigma, que foi um país que se recuperou sem ter ajuda do FMI. Então foi um ponto, você falou, mas peraí, será que essa ajuda do FMI é realmente assim mesmo tão importante? Será que nós temos que, de certa forma, entregar nossa soberania, nosso controle monetário para uma instituição financeira internacional de forma que seria um paradigma, o ponto ótimo a ser alcançado para a gente conseguir melhorar nessa economia? Peraí, vamos pensar melhor isso. E foi nesse sentido que criou-se então o G20, que ele foi criado em 99, como uma forma de ser uma alternativa ao FMI e também com o propósito de sensibilizar os países desenvolvidos em relação a esses problemas das economias emergentes e, por outro lado, transmitir para os países em desenvolvimento essas lições de boa governança e necessidade de reforma para aumento da sua eficiência. Então foi nesse cunho que o G20 foi criado. Vale ressaltar que o G20, a priori e a princípio, não é uma instituição, tá? É bom deixar isso bem claro. Ele ele não tem, melhor dizendo, regras formais como alguma outra autoridade, como a ONU, como o próprio FMI, e a única coisa que ele tem é a sua influência política, o seu compromisso moral, como o Rafa também mencionou, sobre os seus membros, né? Então, ou seja, você não tem uma vinculação. Pois bem, o início do G20 foi basicamente, como ele era formado muito para esses ministros de primeiro escalão, ministros das finanças, os diretores dos bancos centrais, ele de certa forma, ele prolongou, ele deu seguimento a essa ideologia liberalizante que já era do FMI. E muito também em função porque no G20 estavam incluídos os países do G8. Então, ou seja, foi basicamente um fórum ampliado que contava já com esses países centrais que faziam parte do G8. Então, eles carregaram também para o G20 essa ideologia toda que era muito característica do FMI. Só que o G20, ele enfrentou um grande desafio, que é o ponto aqui que eu gostaria de trazer a discussão, com a crise de 2008, que foi justamente quando essas economias desenvolvidas, que eram a referência para todo o sistema, elas entraram em colapso financeiro. Mas e agora? Essas economias que eram nossa referência entram em colapso financeiro por conta de medidas adotadas por elas mesmas, ou seja, o sistema financeiro interno delas que se deteriorou. E aí, com isso, o G8 não era um fórum suficiente para tratar dessas questões, porque ao longo do tempo o G8 acabou se tratando mais de um meio de relações públicas, ou seja, só uma reunião anual para os líderes irem lá, tirar uma foto bonita e fazer um discurso legal e voltar para casa. Então, ou seja, o G8 já não era mais um meio para tratar dessa crise de 2008, mesmo porque ele era composto exclusivamente desses países centrais. Então, por isso o G20 foi colocado nesse lugar de ser um fórum mais amplo da discussão. E com isso, nessa crise de 2008, teve uma reunião no final do ano que, diferentemente de ministros
da Fazenda e chefes do Banco Central foram chamados os chefes de Estado e de governo para debater, para tentar criar uma coordenação sobre como resolver esse problema. Então, ou seja, a crise de 2008 impôs ao G20 o quê? Um objetivo de coordenação política das políticas nacionais com o objetivo de contenção dos efeitos da crise. Okay? Só que aí também, com o passar do tempo, um pouco esse objetivo do G20 foi deturpado porque foram sendo abrangidos outros objetivos relacionados a problemas socioambientais, e aí o G20 acabou perdendo um pouco seu propósito. E aí, tratando aqui da nossa discussão mais especificamente, qual que é a relação do G20 com o sistema financeiro? Bom, o G20, ele basicamente herdou as funções que eram originalmente do G8, muito em função dele também agregar esses países que eram originalmente do G8, mas também alguns outros fóruns menores, mais restritos de discussão, como o Comitê da Basileia ou o Financial Stability Board, que são dois comitês específicos para questões bancárias e do sistema financeiro. No entanto, o G20 ele manteve essa natureza conservadora que era muito característica do FMI, ou seja, manteve-se essa influência dos países dominantes sobre os países emergentes. E com isso, o diagnóstico que se teve no G20 a respeito da crise foi que os acordos e os compromissos liberalizantes firmados ao longo do tempo por esses países emergentes, eles estavam corretos, e que o problema não era a natureza deles em si, mas a sua intensidade, ou seja, não era que eles estavam errados na sua essência, mas que foi liberalizado demais, ou de uma forma que não deveria ter acontecido. Então foi essa a crítica, no final das contas, que restou para o G20. E se a gente for discutir isso um pouco mais, é uma crítica um pouco inócua, porque na realidade o problema dos países emergentes não é o jeito que esse processo liberalizante foi implantado, mas é o processo em si. Gera uma série de deficiências e desregulações do sistema e que afeta principalmente esses países em desenvolvimento. Então, em resumo, G20, no frigir dos ovos, se mostrou como um fórum com impotência para regular essa instabilidade gerada pela crise, não tinha competência para realizar esse alinhamento de políticas monetárias entre os países, porque depois de algum tempo também cada país começou a adotar sua legislação própria, sua lei própria para regular esse sistema monetário. E mais, que é um problema geral entre todos os fóruns, ele carece de uma convergência entre os membros. Por ser um fórum muito amplo, ele, para tomar qualquer decisão, para ter qualquer atitude, ele depende muito desse consenso entre os membros e por inexistir uma vinculação formal, ou seja, os membros não são condicionados, não são obrigados a adotar as prescrições previstas pelo G20. Então, esse é um ponto falho. E aí, buscando concluir minha fala, e só dar a referência, inclusive, dessas informações que eu estou passando, que é da obra G20 e a Reforma do Sistema Financeiro, do Fernando Cardim de Carvalho. Eu não sei se eu já falei isso, eu já falei, me desculpa, eu estou ficando gaga. Mas só concluindo, diante de todas essas informações, o que principalmente esse autor aborda, e eu concordo em grande medida com ele, é que países em desenvolvimento, eles devem sim participar desses fóruns, ainda que com um efeito inócuo, como a gente pode discutir, mas devem sim manter essa participação nos fóruns e, inclusive, ampliar para fóruns de discussão mais abrangentes, a exemplo da própria ONU, né, que tem muitas diretorias temáticas e muitos fóruns também relevantes nesse sentido. E também não se limitar a apenas isso e participar de quantos fóruns foram impossíveis para discutir essa questão do sistema monetário internacional. Então, por exemplo, do BRICS, do próprio Mercosul, desse Comitê da Basileia que eu mencionei, que trata mais especificamente de questões bancárias, e ele ainda faz uma ressalva que eu achei muito interessante, que é a questão de adesão aí ele cita expressamente um grupo que é o OCDE, que curiosamente o Brasil está muito em discussão para entrar agora, e ele fala expressamente que países em desenvolvimento não deveriam participar desse tipo de fórum, de grupo, de instituição, que seja, porque essa participação implica
e um compromisso institucional com esses princípios liberalizantes. Ou seja, os países emergentes acabam se vinculando ainda mais com esse princípio liberal maluco que geralmente advém dos países centrais. E assim, eu concluo minha fala deixando 2 pontos, que é, o primeiro, a ineficiência dessas associações como o G20, que é o que o autor apresenta ao longo do texto, e o segundo é que países em desenvolvimento, sobretudo, devem buscar, sim, essa discussão em relação à regulação do sistema monetário e financeiro internacional, mas através do exercício pleno da sua autonomia e implantação de políticas voltadas para o seu interesse nacional. Então, mais do que aceitar de pronto o que vem de fora, é importante a gente olhar para dentro e ver o que nós queremos, o que nós queremos construir com esse sistema. E é isso que é o relevante para a gente contribuir para a discussão, que aí eu tenho certeza que meus colegas vão ser muito mais... vai ser muito mais rica a discussão com eles, da gente discutir formas, ou se é adequado ou não, de nós regularmos, criarmos instituições para regular, para formalizar esse funcionamento do sistema financeiro internacional. É isso, muito obrigado. Interessantíssima abordagem que você fez, João, sobre o G20. E, de certa forma, deu para perceber que o surgimento dele foi um desbalanceamento de poderes e decisão na ordem mundial, de certa forma, foi imposta pelo G8, né? E é uma pena que ele perdeu sua proposta ao longo do tempo, e se tivesse uma formalização, igual outras instituições, como você citou, e levar o grupo adiante com suas propostas iniciais, enfim, é uma pena. E após essas análises riquíssimas e vários pontos explorados em diversos escopos da EPI, feitas pelos meus colegas, em relação ao sistema financeiro e tudo mais, apesar de ser moderador, eu gostaria de trazer alguns pontos para finalizar essa sessão de discussão teórica da nossa conversa de hoje. Bom, primeiramente eu gostaria de indicar fortemente um webinário promovido pela ABRE, né, Associação Brasileira de Relações Internacionais, que foi realizado em julho deste ano, com o tema de As Três Crises do Neoliberalismo: Economia, Democracia e Saúde. Para quem não tem muita afinidade com o assunto, né, sobre o neoliberalismo, até mesmo a EPI em geral, e gostaria de ouvir falar sobre as falas do professor Alfredo Saad Filho nesse webinário, são bastante relevantes. Ele discute o assunto com uma objetividade absurda, ele sintetiza o neoliberalismo e deixa bem claro as suas origens, a ascensão e a queda. Esse webinário da ABRE, ele está disponível no YouTube e basta você procurar pelo tema, né? As Três Crises do Neoliberalismo: Economia, Democracia e Saúde, para assistir. Vale muito a pena, ok? E eu também gostaria de comentar e indicar também para vocês, ouvintes, a leitura do capítulo 11. Meus colegas também, é claro, nesse debate maravilhoso. No capítulo 11, Foreign Debt and Financial Crisis, do livro Global Political Economy, escrito pelo clássico autor da EPI, Theodore Kohn. Ele é um autor de referência no campo da EPI, ele discute sobre esse sistema financeiro internacional, mas nesse capítulo, ele especificamente ele discute sobre as crises financeiras dos anos 80, a crise financeira asiática dos anos 90 e a crise de 2008, expondo todas as suas origens, as estratégias utilizadas das instituições e estados para contornar com essas crises. Ele faz um panorama geral de diversas particularidades dessa crise. Ele discute sobre o papel do FMI, do Banco Mundial, o papel do Estado no sistema financeiro. E tudo isso é explorado na visão de diversos autores e economistas das mais diferenciadas correntes teóricas que nós podemos encontrar dentro desse campo da economia política internacional. O debate que o Com faz sobre as crises é bem rico e eu vou dar uma breve resumida aqui, de forma mais técnica. Creio que eu não vou ser tão didático para as pessoas que não têm tanta afinidade com economia política internacional, com relações internacionais, economia também, igual meus colegas fizeram, mas eu acho que seria interessante comentar sobre esses pontos centrais em relação à visão de cada corrente teórica dessas crises financeiras. Bom, primeiramente, em relação à perspectiva teórica da EPI para a crise da dívida externa dos anos 80. A maioria dos autores, eles concordam que mudanças inesperadas, como a crise alimentar e petrolífera dos anos 70, foram uma das principais causas pela essa crise da dívida.
Os materialistas históricos, eles vão focar em discutir sobre o comportamento irresponsável dos bancos comerciais e governos credores e na dependência de longo prazo dos países menos desenvolvidos. Já os economistas liberais, eles argumentam que as políticas evitaram o colapso do sistema bancário internacional e restauraram o acesso ao mercado de capitais para muitos estados que estavam endividados. Nesse debate, os realistas e os materialistas históricos, eles possuem um ponto em comum em que eles argumentam que os liberais eles ignoram completamente o efeito da desigualdade entre os estados nessa crise da dívida em específico. Além disso, as exigências impostas pelo FMI nessa época para que os devedores, os estados devedores, primeiro, reduzam os gastos sociais, que estavam altíssimos na época. E segundo, para que eles aumentem as exportações. Um país devedor, consequentemente subdesenvolvido, numa crise é algo completamente difícil, né? Terceiro, que eles removam as restrições de fluxos de capitais. E quarto, desvalorizem sua moeda. Todos esses fatores tiveram um impacto muito negativo sobre as sociedades mais pobres e fracas economicamente no globo. E em relação à crise financeira asiática dos anos 90, também há diferentes perspectivas teóricas em relação a cada corrente de pensamento, né? Mas dentro da corrente liberal, ela se divide entre a visão dos liberais ortodoxos radicais e liberais intervencionistas. E quanto tipo de liberal que há por aqui, né? Não? Bom, os liberais ortodoxos eles atribuíram a crise financeira asiática a políticas internas totalmente ineficientes realizadas pelos estados, e esses liberais eles são completamente contra os controles internacionais sobre os fluxos de capital. Em relação aos liberais ortodoxos radicais, eles argumentam que o FMI e o Banco Mundial eles deviam ser abolidos porque eles contribuem para o risco moral, né, que alguns dos colegas até comentaram em relação a isso, que a ideia de que a proteção contra o risco vai incentivar uma pessoa, nesse caso um Estado, a se envolver em comportamentos de maior risco. Já outros liberais ortodoxos radicais, né, são completamente contrários, eles já incentivam essas instituições a fortalecer seus requisitos de condicionalidade para justamente garantir que os países menos desenvolvidos e as economias emergentes elas estejam sujeitos à disciplina de mercado, né, que elas se adequem ao mercado capitalista como um todo. Na visão dos liberais intervencionistas, por outro lado, eles exigem determinado controle sobre os fluxos de capitais. Eles também defendem reformas institucionais para que o FMI e o Banco Mundial se tornem mais transparentes e responsáveis. E também de um papel assim à margem, sejam um credor de última instância. E esses liberais intervencionistas, eles são os que mais apoiam o desenvolvimento de uma nova arquitetura financeira internacional. Porém, o progresso no desenvolvimento de uma nova arquitetura financeira, ela é de certa forma limitada, principalmente pelas diferenças entre os países desenvolvidos de um lado e os países menos desenvolvidos e economias emergentes em outro lado. Já os materialistas históricos, eles são muito críticos e firmes em relação aos fluxos de capital internacional. Eles veem o FMI e o Banco Mundial como agentes do capital internacional e instituições totalmente irreformáveis. E em relação à crise financeira global de 2008, a última crise que eu vou citar aqui, que o autor ele explora no texto, é possível dizer que ela se diferencia das outras crises porque ela tem uma especialidade que ela teve a sua origem no norte do planeta, do globo, né? E assim como nas crises anteriores, há pontos de vista que contrastam sobre as causas dessas crises e principalmente que foi causada pelas hipotecas nos Estados Unidos. Os liberais ortodoxos, eles vão culpar os tomadores de empréstimo. Os realistas, eles vão dizer que a crise ocorreu por causa do fracasso do Estado em regular essas transações financeiras. Os liberais institucionais, eles apontam, para eles o motivo dessa crise foi uma regulamentação inadequada por parte de instituições internacionais, assim como o FMI. Os materialistas históricos e alguns liberais intervencionistas, eles vão culpar os credores de empréstimos e o mercado desenfreado. E, bom, segundo o Kohn, muitos teóricos vão relacionar essa crise aos enormes desequilíbrios comerciais e de pagamentos, colocando a culpa nos hábitos. Né? Os Estados Unidos ele tinha um hábito de gasto excessivo, e eles vão colocar essa culpa nele. E principalmente também de alguns países da União Europeia. Já outros teóricos, eles vão culpar uma manipulação da moeda e o acúmulo de grandes reservas pela China. Bom, até o momento que esse texto foi escrito, os principais autores globais eles não conseguiram estabelecer uma nova arquitetura financeira internacional após a crise financeira dos anos 90 na Ásia,
justamente pela diferenciação entre países desenvolvidos e países, né, de um lado, e países menos desenvolvidos e emergentes de outro lado. E o grande questionamento que fica, então, é saber se eles vão ter sucesso na reforma da finança internacional após a crise financeira global de 2008. Bom, terminando essa parte de discussão teórica, eu entro na segunda parte de nosso podcast, em que nós iremos abrir a sessão de debates com alguns comentários e questionamentos feitos pelos nossos colegas de turma, nos fóruns proporcionados pela professora Fernanda Cimini. Bom, e eu deixo a meus colegas, vocês, Rogério, João, Rafael, caso vocês queiram criticar, adicionar algum detalhe que foi dito, responder com questionamentos, fique à vontade. A intenção é justamente gerar um debate, uma conversa desse tema, Sistema Financeiro Internacional na EPI. O primeiro comentário, na verdade, um questionamento que eu pego Henrique. aqui... Oi, pois não? Antes de você passar para essa fase das discussões, eu queria só depois, um favor, você anota para mim o lugar maravilhoso que você fez esse curso de oratória aí, que eu quero, e também a unidade da Number One, obrigado. Que você fez o curso de inglês. Dá para ler o nome do livro em inglês, eu achei sensacional. Então, por favor, só desculpa interromper, depois você me passa para falar sem bonito. Problema. Assim, que eu também... Vai ser um prazer passar para você, é uma honra ouvir falar de você. Obrigado, muito obrigado. Pode deixar que eu te passo contato, sim, do curso que eu fiz, muito bom, inclusive. Bom, continuando aqui, o primeiro questionamento que eu vou pegar aqui é da Priscila Agnes, uma colega de turma nossa, e diante de todo o exposto que ela realizou no fórum de discussão da disciplina, ela questiona: é possível vivermos sem um órgão regulador nesse cenário de globalização das finanças internacionais? Bom, eu delego essa pergunta primeiramente para o Rogério. Então, Rogério, o que você nos diz em relação a isso? Então, primeiramente eu queria também, lógico, a participação dos meus colegas, né? Mas a gente viu recentemente que todo esse debate sobre órgãos reguladores, sobre instituições, ele parte justamente do interesse de um norte, ou de um país desenvolvido, ou de alguém que detém um poder para que eles surjam, né? Então, assim, como alguns autores também falam, existe um tabuleiro, existe uma estratégia que, como os Estados Unidos, como a Susan Strange fala, também existe um tabuleiro onde os Estados Unidos têm boa parte das regras do jogo justamente por conta disso. Então, tipo assim, a partir do momento que você tem essas instituições já, e você não tem esse poder sendo contestado, é muito importante você ter essas instituições, mas eu acredito muito na geopolítica como sendo, fazendo paralelo com a economia, como tendo uma mão invisível aí que vai sempre reorganizar, porque não é possível, cara. Até hoje eu fico pensando, gente, como é que o FHC, que era um cara da CEPAL, faz toda essa política neoliberal, sabe? Então, assim, é a mesma coisa que nem eu citei desenvolvimento lá do Sudeste Asiático. Então, eu acredito que existe essa mão reguladora, enquanto essa mão reguladora, que no caso de Bretton Woods, por exemplo, estava com os Estados Unidos e decidiu por criar essas instituições. Sentia a necessidade de criar essas instituições vão existir. Então, eu acredito que, assim, vai muito da necessidade do que o sistema está pedindo. Porque, assim, não é possível, cara. Você tem Margaret Thatcher e qual é o nome do presidente dos Estados Unidos? Reagan. Assim, a mesma época, sendo presidente e primeira-ministra, você tem hoje também esse alinhamento geopolítico, sabe? Então, eu acredito que é uma questão, lógico, para debate, mas eu acredito que hoje é necessário, sim, a existência dessas instituições, principalmente para manter. Hoje você tem essa hegemonia dos Estados Unidos sendo muito questionada. Então, assim, para justamente reforçar essa hegemonia, esse tabuleiro aí, nesse jogo, que é a geopolítica, né? Então, eu acredito que sim. Mas se alguém quiser complementar a gente com alguma coisa, algum comentário, lógico, né? Complementos são muito bem-vindos. Que tio Morgenthau deve estar orgulhoso de você por falar dessa mão do equilíbrio de poder aí. Então, assim, você fez a corrente realista de RI. Muito feliz agora com esse comentário. Mas depois eu vou falar um pouco mais dessa questão das instituições, porque eu acho que é um ponto interessante justamente isso. Em que medida
essas instituições podem servir ou podem ajudar para regular esse sistema e, no limite, quando esse sistema entra nas suas crises, né, que tem a maior repercussão para os países. Mas acho que essa pergunta ainda era mais contigo. Se o Rafa quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, Rafa. Eu acho bastante interessante que essas instituições, elas praticamente todas são criadas em Bretton Woods, né? Elas vêm desse sistema de Bretton Woods. E assim, elas meio que têm uma certa participação de outros países com poder, como os países da Europa e tudo, até 1970, né? E aí, até retomando o texto que a gente já leu na disciplina, o Viola passa que a partir da década de 70 os Estados Unidos decide agir de forma unilateral e, de certa forma, impor uma agenda para o mundo. E, então, parece que, de certa forma, as instituições elas dão certa previsibilidade ao sistema e certa ordem, mas os países que detêm o poder, eles, de certa forma, têm uma certa influência muito maior e influência de colocar a agenda, de determinar a agenda, de colocar a agenda, de colocar seus interesses no jogo com as instituições. Inclusive, hoje você tem a criação do banco do BRICS, o Banco de Desenvolvimento, né? Você tem a China querendo burlar o SWIFT nas suas transações. Então, assim, você percebe o quanto que essas instituições elas têm um papel muito importante para manter uma certa ordem, seja, tipo assim, de quem for o interesse, mas existe essa importância, né? Pois é, muito bons pontos observados por vocês, pessoal. Bom, aqui eu tenho uma segunda pergunta. A Maitê, que fez ela, na verdade, ela fez acredito que essa será bem direcionada para o Rafael, tá? Já dando um spoiler aqui. Bom, vamos lá. Ela cita o seguinte no fórum. Uma novidade que surgiu há pouco tempo são as criptomoedas, que são virtuais e não sofrem com as alterações econômicas ou políticas do país. O que está de acordo com a ideia de Keynes, que dizia que a criação de regras monetárias internacionais e a adoção de um meio de pagamento que não fosse afetado pela rigidez da escassez natural seriam formas essenciais de contribuir para um desenvolvimento pleno da economia. Ainda assim, as criptomoedas são muito voláteis, pertencentes ao mercado financeiro especulativo e precisam recorrer a um bom caminho. E precisam percorrer um bom caminho até serem aceitas. Sendo assim, levando em conta que as criptomoedas possuem uma certa similaridade com a ideia do Bancor, seriam essas uma alternativa para a estabilização do sistema monetário internacional? Nossa, é uma ótima pergunta. Realmente, quando eu vi ela no fórum, eu já pensei em mil coisas, porque esse assunto das criptomoedas é muito interessante e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito nova, né, que a gente tem até dificuldade de entender exatamente como funciona, porque é realmente muito novo e as coisas vão acontecendo muito rápido antes da gente mesmo entender direito. Mas eu acho que eu tenho uma resposta bem clara assim, para essa pergunta, que é não, eu não acho que as criptomoedas têm esse poder de ser uma alternativa. Primeiro, uma das coisas que a Maitê cita na própria pergunta dela, que é falar que as criptomoedas são muito voláteis, né? Hoje elas são muito usadas muito mais para especulação do que qualquer outra coisa, e isso tira todo o poder dela de ser um meio de troca internacional, porque se a ideia é da estabilidade, você não pode ter uma coisa que é tão volátil quanto uma criptomoeda. Mas, além disso, tem outros problemas. Ela falou um pouco que a criptomoeda ela não sofreria alterações econômicas ou políticas do país, ok? E que ela não seria escassa como o ouro. Só que aí eu acho que na verdade, ela seria escassa, assim, porque você pegar, por exemplo, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida. A ideia do Bitcoin é você tem uma quantidade máxima de Bitcoins, se não me engano são 21 milhões, e não tem mais Bitcoin do que isso. A questão é que quando você vai minerar Bitcoins, a mineração vai ficando mais difícil quanto mais pessoas estão engajadas nessa mineração. Então, mas você tem uma quantidade máxima de Bitcoins já estabelecida. Então, seria uma moeda que teria a mesma restrição que o ouro tem, de ser um bem escasso, de certa forma. Foi exatamente a crítica que o Keynes fez
ao ouro já na década de 40. Então, outra questão que eu acho que dificultaria muito o Bitcoin assumir esse papel. E, por fim, eu acho que tem uma questão política importante também, porque, como a gente acabou de discutir, eu acho que as instituições internacionais, elas têm um papel muito importante na regulação do sistema e elas garantem uma certa previsibilidade, um certo controle das políticas pelos países membros. E eu acho que, como a própria Nicole Robb cita no artigo dela, os Estados Unidos, por exemplo, têm um poder, uma força muito grande dentro do sistema de governança da FMI. Então, ele pode controlar, ele tem uma influência, melhor dizendo, tem uma influência grande sobre uma política monetária regida pela FMI. Uma influência que ele não teria tão forte como uma criptomoeda, por exemplo, que é uma coisa mais fora do controle das instituições, de certa forma. Então, na minha opinião, as criptomoedas não poderiam ser usadas para esse fim. Gostaria de saber se alguns dos meus colegas teriam algo a acrescentar, alguma opinião a respeito. Algo a discordar também. Rafa, eu gostei muito do seu posicionamento, eu concordo principalmente com essa limitação e dificuldade imposta pelas criptomoedas, no caso exemplificado pelos bitcoins, mas eu fiquei pensando aqui, nesse contexto, será então que seria possível, você explicou toda a parte da possibilidade levantada por Keynes e tal, mas você acha que poderia haver algum meio de gerar essa, entre aspas, moeda internacional, de ter algum meio que não seja moeda, para fazer essa centralização dos meios de troca mundial de alguma forma? Pelo que você sabe, assim, pelo que você leu, você acha que isso seria possível? E se for, você acha que nós, hoje em dia, nós temos já algum meio mais ou menos engatilhado nesse sentido? Então, a própria Nicole, no texto dela, ela fala sobre o direito especial de saque do FMI, que já é algo que existe, já é uma unidade de troca que existe dentro do FMI, e que pode ser fortalecido, apesar do uso dele ser pequeno. Então, assim, se existe uma possibilidade de algo assumir esse papel, acho que do que está posto na mesa hoje seria o direito especial de saque do FMI. Mas eu não vejo, aí já partindo de uma opinião mais pessoal, eu não vejo muito a possibilidade dessa centralização, pelo menos no curto e médio prazo, porque acho que os países têm usado muito a autonomia monetária que eles têm ultimamente, sabe? Desde a crise de 2008, a resposta à crise tem sido muito monetária, né? Você pega o balanço do Fed americano, Fed nos Estados Unidos, por exemplo, ele dá um salto gigantesco, o quantitative easing, e não para, assim, quando estão pensando em começar a diminuir o balanço do Banco Central, você tem outra subida gigantesca por causa da crise atual do coronavírus, né? Então, assim, eu acho que a política monetária dos países tem sido muito ativa ultimamente e eu acho difícil que eles simplesmente abram mão disso em função de uma autoridade central ou uma autoridade externa, na verdade, querendo intervir nessa decisão monetária. Eu concordo muito com o que o Rafael falou, porque assim, a gente tem que pensar também que moeda é uma instituição, né? E tipo assim, existem interesses por trás muito claros. Tem um autor que ele chama Reinaldo Gonçalves, que ele escreve um manual de economia política internacional, inclusive que eu adoro citar quando eu vou escrever alguma coisa nos fóruns, enfim, escrever alguma coisa de economia política internacional. E ele Pega a dica, quem estiver ouvindo aí, ó, os próximos. É muito bom, gente. E ele dedica um capítulo do livro dele para o FMI e essas instituições. E, assim como o Susan Strange falou, que eu citei anteriormente, você tem um controle por trás dos Estados Unidos, você tem documentos que... Isso é o autor que traz, né? Documentos depois que vão ser lançados a público que comprovam a interferência dos Estados Unidos muito clara por debaixo dos panos nessa instituição, na FMI. Então, inclusive, o próprio direito de saque, o próprio... várias regrinhas, então, dessa instituição também, você tem esse interesse político por trás, sabe? Então, acho que é muito difícil você pensar na ideia de ter esse ativo de troca que fosse neutro, porque
assim, de acordo com esse arcabouço teórico que a gente tem, é algo que eu acho que hoje é inconcebível. Sem comentários, Rogério falou tudo. Já ia meter o pau no FMI aqui, que eu já ia fazer. A minha explicação foi que eu passei boa parte do tempo fazendo, tirou as palavras da minha boca. Bom, interessante ressaltar que a Maitê, na pergunta dela, ela citou sobre o sistema monetário. E a nossa discussão hoje é sobre o sistema financeiro. Mas Gilpin até já nos disse que esses dois sistemas eles estão muito atrelados e que inclusive foi discutido com mais ênfase no debate da semana passada. E que se você ainda não ouviu, eu sugiro muito você ouvir, porque assim, tá sensacional. Assim como esse debate, o debate da semana passada está riquíssimo com conteúdo preparado pelos nossos colegas, nossos outros colegas de fato. Bom, e essa questão realmente sobre as criptomoedas. Pois não, além João. da indicação do lugar, eu quero saber depois quanto você está recebendo para fazer mexer de instituto, Bom, de colega. temos Tem que alguém divulgar pagando, é. nossos Não, colegas. que A isso? produção que a gente está fazendo é maravilhosa. A gente tem que divulgar mesmo. Isso é sensacional. Caramba. Bom, e essa questão sobre criptomoedas, ela é realmente bastante polêmica, né, pessoal? E também muito nova até mesmo para os economistas. E acredito que nós, como os internacionalistas econômicos, nós devemos mais do que nunca adentrar nesse assunto, conhecer mais sobre essa moeda e porque é possível atrelar ela a vários âmbitos, tanto na questão política como o Rafael citou, e tanto como a Maitê questionou, inclusive belo questionamento da Maitê, da possibilidade de ser uma alternativa para a estabilização do sistema monetário, né? E acredito que além dessas questões nós podemos atrelar várias outras. Bom, e aqui num último questionamento, se vocês quiserem também fazer host, vocês estão livres, ok? O debate está maravilhoso, mas vamos lá, continuando. É um questionamento feito pela Vitória, uma outra colega de curso nosso, do Rei, e ela disse o seguinte: é possível dizer que as necessidades de países em desenvolvimento já estão mais do que conhecidas e vocalizadas, considerando o diálogo Norte-Sul que resultou em Bretton Woods. Ou persegui-las institucionalmente seria um dead end. E também é possível dizer que freedom from want é uma proposta quase que discursiva para que esses países sintam-se ouvidos e acolhidos, enquanto mudanças institucionais mais amplas são praticamente impossíveis? Bom, essa pergunta, esse questionamento eu jogo para o João. O que você tem a nos dizer em relação a isso, João? Bom, primeiramente, baita pergunta aí da Vitória. Puxa vida, fiquei até atordoado aqui. Mas em relação a essa pergunta, sim, dessa impossibilidade de perseguir ela institucionalmente, o primeiro ponto, eu acho que vale a gente pensar o que seriam essas instituições capazes de ensejar essa regulação. Porque trazendo essa bagagem histórica, o que nós já tivemos de experiência disso foi justamente Bretton Woods, como você colocou na sua pergunta, que ensejou em quê? Em FMI, em Banco Mundial, dentre algumas outras ao longo do caminho aí que tiveram outras repercussões, mas basicamente essas duas, pelo que a gente pôde ver, estão muito calcadas nessa ideologia dos países centrais, nessa ideologia dominante e de manutenção também. E ideologia dominante essa que a gente viu o resultado muito concreto disso, que foi essa defesa do liberalismo nas décadas de 80 e 90, enfim, como eu mencionei anteriormente. Mas acho que esse que é o ponto problemático de colocar a solução desse problema da regulação do sistema, especialmente nas mãos de instituições, porque, enfim, dentre outras N teorias que nós já estudamos, as instituições elas são construídas com algum propósito específico e elas carregam em si o interesse de algum ou alguns agentes, né? Então elas nunca vão regular o sistema de forma equânime, de forma desinteressada, e que aí parte muito também um pouco do que o Rafa e o Rogério disseram na questão das criptomoedas, que é justamente sempre ter um interesse por trás. Então, acho que esse é o problema de sim, podemos voltar a discutir, podemos criar de novo essa conversa norte e sul, super válido, mas tem que ser bem qualificado o resultado que sair disso, porque provavelmente, se for uma instituição no caso, isso vai estar atrelado a uma série de interesses por trás. E aí tentando partir um pouco para a sua segunda pergunta, né,
freedom from anti, nossa, from anti, regacei com o inglês do Henrique, que bonito, mas freedom from anti, essa dificuldade dessas propostas se limitarem ao nível do discurso, eu acho que, em certa medida, é um pouco isso, sim. É bonito, é fácil falar, difícil fazer, essa velha história. E eu acho que essas grandes potências, os países hegemonas, eles tendem muito a essa, não, vamos... Muito em função também do que a gente discutiu em alguns fóruns passados, daquilo dos Estados Unidos pregar muito esse liberalismo, mas como nós vimos, ele mesmo não segue essa cartilha liberal. Em uma série de exemplos, em uma série de medidas, os próprios Estados Unidos agem totalmente de forma diversa do que eles pregam. Então, acho que isso já responde um pouco dessa pergunta, de que isso se limita muito ao discurso, e essa dificuldade, impossibilidade de regular os sistemas, seja através de instituições, seja através de algum formato mais concreto. E assim, eu só complementando um pouco, porque é interessante também a gente analisar o seguinte, a gente, lógico, tem a democracia, o regime democrático, que também acaba dificultando, lógico, assim, existem todas a teoria democrática e tal, mas que acaba dificultando também qualquer imposição de qualquer prática, assim, como o Freedom from Want, né, que inclusive o Wiener cita bastante no texto dele. Porque você tem o White querendo várias medidas de desenvolvimento para os países do Sul, mas a maioria barradas pelo próprio Congresso americano. Então, você tem o Roosevelt, que é o presidente, você tem o presidente do Tesouro dos Estados Unidos, você tem o White fazendo todo esse rascunho, mas ainda assim foi barrado pelo próprio Congresso. Então, tipo assim, bate muito no que eu acredito que seja esse interesse mais dessa geopolítica, sabe? Mais do que um interesse específico, assim, que seria o Roosevelt ou o White, assim, mas não seria interessante naquele período, naquele momento, esse tipo de política. Concordo com o Rogério aí, as coisas têm que ser analisadas dentro do seu contexto histórico para você evitar ficar anacrônico, né? Dentro daquelas possibilidades que você tem, dentro daquelas capacidades do momento. Acho isso bastante interessante também. Mais algum comentário, pessoal? Algum assunto que vocês gostariam de tratar? Vocês gostariam de perguntar um ao outro, talvez, com as exposições feitas até agora? Queria saber qual que é o barbeiro que o Rafa cortou o cabelo dele, que tá maravilhoso também. Corte Tô pedindo dicas. hoje. Então, eu não tô indo Hashtag no sou barbeiro. influenciável. Não tô indo no barbeiro na quarentena, eu tô cortando em casa. Ficando em casa, exatamente. É isso aí, pessoal. Bom, e é com grande pesar que nós chegamos ao fim de nossa conversa. Eu agradeço a atenção de todos vocês, ouvintes. Além disso, eu agradeço também, principalmente, a contribuição de nossos colegas com os belos questionamentos e comentários postados no fórum da disciplina. Principalmente também aos meus colegas aqui presentes. Obrigado pela participação e contribuição de vocês. A vocês, ouvintes, muito obrigado pela paciência e por estar conosco durante todo esse tempo. Foi um enorme prazer participar desse podcast como moderador. Realmente uma experiência, de fato, muito boa e agradável. Para despedida, eu passo a palavra para os meus colegas. Fiquem à vontade. Já estava preocupado, achei que não ia ter a parte de mandar beijo para a mãe, beijo para o pai. Caso queiram, fiquem livres. Beijo mãe, beijo pai. Se vocês algum dia ouvirem isso. Mas eu queria agradecer aos meus colegas também e, em especial, a Simine por ceder essa oportunidade para nós debatermos esses temas, para ter essa experiência um pouco de conversar, de explorar novos temas, de nos expor também, a dar opinião. Acho isso muito relevante e isso faz falta também na nossa formação enquanto estudantes. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a Simine, porque você tocou num ponto maravilhoso, que esse tipo de debate, assim, é o que faz a gente ficar inteirado mesmo com a disciplina e sentir que a gente está realmente fazendo parte de um debate muito importante, muito bom. E, assim, agradecer também a todo mundo que está ouvindo até aqui, agradecer ao Henrique por ser esse mediador maravilhoso. E agradecer também aos meus colegas João e Rafael pelo debate, que foi maravilhoso também. Sim. Ficar por último é meio ruim, eu acabo tendo que repetir.
o que os outros falavam, mas não tem como não agradecer aos nossos colegas que postavam as mensagens no fórum, foram todas muito boas, tiveram muitas coisas muito interessantes. A gente discutiu bastante coisa antes de entrar aqui, isso foi tudo muito enriquecedor. Agradeço também a Simine pela essa oportunidade, acho que assim, tá fazendo esse trabalho em formato podcast ou vídeo, a gente ainda não tem certeza como vai ser no final. Mas tem sido bastante enriquecedor e é uma forma de lidar com as coisas na quarentena que eu acho que é de certa forma benéfica, porque trabalho com mídias, né, com podcasts, vídeo, é uma coisa que vai ser cada vez mais importante. Que bom que a gente tem essa oportunidade de expor nossas ideias e discutir assuntos tão relevantes aqui. E é isso. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Foi uma discussão muito boa. Obrigado aos meus colegas. Henrique, João, Rogério, foi muito bom. É isso. Ótimo, eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast, ou talvez vídeo, né, quem viu o vídeo, eu tenho certeza que agregou muito conhecimento. Eu aprendi muito ouvindo vocês falarem. Então, assim, realmente, muito obrigado. E não se esqueçam de visualizar, você ouvinte, não esqueça de visualizar, de ouvir os conteúdos das semanas passadas e as que virão também. Tenho certeza que serão riquíssimas. Os conteúdos estão muito bons. E é isso. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.